potência e o ato da criação tá inerente dentro de nós também. Na nossa grandeza, a gente quer criar como se a gente fosse filho de Deus. Então existe inerentemente essa sede, talvez até uma carência nisso. Porque você viu, na hora que ele teve a experiência redentória de experienciar a família, ele se converteu automaticamente. Não teve um processo de convencimento de que a família é uma coisa melhor. Foram frutos, assim, não foi nada teórico. Ele sentiu o fruto da família e ele falou, eu quero isso. Eu quero isso. E a plenitude de viver por Deus é isso. Quando você sente, mesmo que seja um pequeno relance da experiência de Deus na sua vida, é como se você falasse, eu preciso voltar para esse espaço urgentemente. E uma coisa que eu tenho falado bastante em várias entrevistas é que a gente fala do ateu e a gente não fala muito do agnóstico, e tem tecnicamente uma diferença muito evidente entre o ateu e o agnóstico. Muitas pessoas se dizem ateus, mas elas não são ateus, elas são agnósticos. Por quê? Porque o ateu verdadeiro, ele não tem freio moral, porque ele é um materialista pleno. Isso significa que não vai ter vida após isso. Isso significa que eu tenho justificativa total para buscar a maximização da minha experiência de vida agora, provavelmente a maximização do meu prazer e a fuga da dor. Tá? Então nada tem sentido, então... Se nada tem sentido, então eu vou buscar o que eu quero. É tipo a gente em sonho. Em sonho não é meio assim, sabe? Quando você tá sonhando e descobre que tá sonhando, gente, tô sonhando, posso fazer o que eu quiser. Aí você pula de um prédio e voa, sabe? É tipo isso. É que lá pelo menos você tem o resultado da sua ação fantasiosa. Exato. Você tem total controle ali da ilusão que você tá criando pra você. Mas o ateu, ele cria esse estado ilusório de não ter consequências sobre os meus atos, então posso agir como eu quiser. Eu não preciso ter freios morais. O ateu, tecnicamente, não tem respaldo intelectual e lógico para ter freios morais. Só que você vê muitas pessoas falam, eu sou ateu. Tá, mas como é que você trata as pessoas da sua família? Não, eu trato elas bem, eu sou gentil, eu cumpro meu horário no trabalho, eu busco ser verdadeiro. Você fala assim, mas qual que é a fundamentação lógica, já que você é um ateu, você só fazer tem o essa bem, vida assim, e você tá tratando os outros bem, por quê? Porque seria muito melhor você passar por cima do outro e pegar o que você quer. Você fala assim, não, porque não é o certo. Aí você vai ver que muitos ateus, eles agem de maneira correta por uma certa convenção ou por uma certa compreensão também da lei de ouro do Evangelho de Lucas, onde eu trato o outro como eu quero ser tratado. E isso é a diferença entre um ateu e um agnóstico. A pessoa que tem freios morais, mesmo que sejam convencionados, ele é um agnóstico. Mesmo que ele fale, eu não acredito nessa ideia de Deus, esse Deus que tá sentado num trono de barba branca, com um cajado na mão e um raio na outra, e que se você acerta ele te dá palminhas e um vento favorável, e se você erra ele solta um raio. Isso não é Deus, isso é Zeus. Né? Essa pessoa que tem freios morais, ela é um agnóstico. Porque ela tem parâmetros pelo que ela vive a vida dela. Ela só não gosta da experiência intelectual de falar desses símbolos que foram classicamente atribuídos a Deus. E aí, quando a gente percebe que, na verdade, isso é uma vaidade também, eu não consigo reconhecer que, para isso ter acontecido, tipo, matemáticos, físicos quânticos falando, a probabilidade disso ter acontecido como aconteceu é 0. Sim. Só que aconteceu. E como é que a gente explica isso? Nós estamos falando de cientistas falando assim, a gente não tem uma explicação, porque... Precisa explicar? Talvez nem precise. Porque eles não querem entrar no território onde explica. Então eles vão até a beirada e eles falam assim, a gente não tem explicação. Né? E aí, tudo bem, então você é um cientista respeitado. Agora, se você chega e fala assim, é óbvio que é Deus? Quantos cientistas cristãos? Exato. Antes era mais comum, né? Sim, a gente tem século XVIII, século XVII, século XIX. Era muito mais comum pessoas que devotavam a vida delas pra razão, elas falaram assim, a razão vai até aqui. Depois desse limite, o inexplicável, o inefável, o não manifesto, é óbvio que é Deus. Existe uma inteligência muito superior, porque isso aqui não tem como encaixar do jeito que encaixa. É impossível. Estamos falando de pessoas extremamente intelectuais, extremamente estudadas, extremamente fundamentadas em todas as ciências humanas. Aí a gente tem hoje um monte de gente que acabou de sair do colegial querendo dizer como é que o mundo funciona. Seu professor Olavo, aquele livro, como é que Imbecil Juvenil, aquele artigo, é isso que você tá querendo? Como não parecer um idiota. Não
O que você precisa saber pra não ser um idiota. Não é isso, exatamente. As pessoas, ele falava muito isso. Você precisa viver algumas boas décadas. O mínimo. O mínimo que você precisa saber pra não Pra não ser um idiota. é. Você precisa viver algumas boas décadas sem saber, só observando a vida e vivendo a vida, pra você começar a ter algumas opiniões sobre certas situações. E o que a gente vê hoje na sociedade moderna é o contrário. A pessoa mora ainda na casa dos pais, ela não se sustenta, ela não... quer ser o Felipe Neto e ter opinião sobre tudo. E ela tem respostas que não é nem opinião pra ela mais, são as respostas absolutas pra qualquer tipo de problema. Fala, como é que resolve a guerra da Rússia com a Ucrânia? Não, tem que fazer isso, isso e aquilo. Tudo. Ela leu tudo a Exatamente. respeito. Onde você leu? Ah, eu vi um Google aqui. conflito Cara, de não isso sei é muito quantas louco. décadas. Você sabe o que me deixa mais estarrecida? É que você pega quem é tido como intelectual velho hoje. Tava vendo uma entrevista de Chomsky esse tempo atrás, que é tido como um dos grandes intelectuais. E perguntaram pra ele assim, qual que você acha que é a resposta do mundo? Meio que isso a pergunta. Ele falou assim, a resposta está nos jovens. Tipo assim, Greta Thunberg, etc. Eu falei, mano, essa é a sua resposta? A resposta está nos jovens, porque eles sabem o que tem que fazer. Escutem os jovens. O que a Greta disser, façam. Que é isso aí mesmo. Meu Deus. Às vezes eu agradeço Como o Chorão naquela música lá. O jovem no Brasil não é levado a sério. Eu falei, ainda bem. Muito bom.